Olá, eu sou Ângela Borba, eu coordeno junto com a Maria Inês Delorme, que é professora da UERJ, o Papo de Pracinha, que é um espaço de produção de conteúdos e desenvolvimento de ações relacionadas à vida das crianças e suas famílias. Eu tenho também um vínculo com a universidade, fui professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Hoje eu estou aposentada e desenvolvo projetos e consultorias na área de infância e educação infantil. Nesse tempo de pandemia tão inesperado, tão assustador, tão difícil de viver para todos nós temos buscado apoiar as famílias, trocando ideias sobre a forma como tudo isso vem impactando a vida das crianças e buscando também apontar alguns caminhos para se viver da melhor maneira possível esse momento com as crianças. A pandemia, ela trouxe para nós, né, com o isolamento que se fez necessário e ainda se faz cada vez mais, uma série de angústias, de dificuldades e também de possibilidades. Isso não é diferente para as crianças. Elas também estão vivendo angústias, estão vivendo medos e incertezas. E nós temos que cuidar das nossas crianças. E quando eu uso a palavra cuidar, eu me refiro ao significado mais amplo dessa palavra, que não é só o cuidado físico, mas cuidar daquilo que é humano, cuidar das emoções das crianças, dos sentimentos, dos significados que elas vêm construindo a partir de tudo isso que elas estão vivendo. Então, isso nos traz uma série de desafios, muitos desafios. O primeiro deles é a forma como nós vamos conversar com as crianças sobre tudo isso. As crianças, elas têm nos colocado muitas perguntas, desde o que é o coronavírus, por que a gente não pode ir à escola, por que a gente não pode visitar o vovô e a vovó, por que não podemos ver nossos amigos, por que o vovô do meu amigo morreu, né? Infelizmente, muitas crianças já estão vivendo as perdas, né? E isso é uma questão que impacta a vida de todos nós e precisamos conversar com elas também sobre isso. Então, assim, nós adultos precisamos nos abrir para conversar com as crianças. Sabemos que muitas vezes isso é difícil, muitas vezes porque é difícil de dizer o que a gente precisa dizer, e também difícil de escutar, e outras vezes porque nós não sabemos mesmo as respostas. Uma premissa importante para conduzir a conversa com as crianças é dizer sempre a verdade. As crianças, elas merecem ouvir a verdade e elas têm o direito de saber a verdade. Nós não devemos nunca mentir para as crianças, nem fugir das perguntas das crianças. Então, uma orientação é abrir essa conversa buscando saber o que a criança realmente está querendo saber, o que ela já sabe, porque na pergunta da criança também existe um saber, né? E aí é importante que a gente busque entender que saber é esse que a criança já tem e o que está preocupando ela, e que a gente pode, com a nossa conversa, ajudá-la a entender. Claro que isso não é fácil, mas o que é importante é a gente se colocar disponível para escutar a criança. E quando eu digo escutar, isso significa mostrar para a criança que a pergunta dela tem importância, que nós estamos ali atentos, escutando o que ela tem a dizer e buscando responder da melhor maneira possível. A gente, claro, gostaria de um manual, mas não existe manual para isso. A gente não fala, por exemplo, com duas crianças de 3 anos da mesma forma para a mesma pergunta.
né? Porque é na conversa mesmo, é no diálogo que nós vamos ter com a criança que nós vamos encontrando um caminho para conversar com elas. E quando não soubermos a resposta, não tem problema, a gente precisa dizer que a gente não sabe, né? E que a gente vai buscar, junto com a criança, descobrir a resposta para aquilo. Muitas vezes, isso já acalma a criança, a conversa que a gente tem com a criança, mesmo que a gente não tenha a resposta completa para aquilo que ela perguntou, também já acalma. E tudo isso é importante que seja feito com delicadeza e sem exageros, né? Muitas vezes a gente fala muito mais do que a criança quer ouvir ou precisa ouvir. Por isso que essa conversa tem que acontecer de uma forma muito conectada com aquilo que a criança está buscando entender. Nesse tema, né, da conversa com a criança, um aspecto importante também é que a gente está vivendo muito para dentro de casa, dentro da família, é procurar trabalhar um olhar da criança para fora daquela sua realidade específica. Então, é interessante que ela entenda que quando a gente fica dentro de casa é para nos proteger, mas também é para proteger os outros. Quando a gente usa máscara, a gente está se protegendo, mas está protegendo o outro também. Falar também das atitudes de solidariedade, né? das ações que têm sido feitas em relação aos vulneráveis, as pessoas que não estão podendo viver a pandemia da mesma forma que nós. O segundo desafio é a organização da rotina familiar, desse ficar em casa. O que fazer com as crianças sem escola esse tempo todo dentro de casa? Como dar conta de tantas tarefas? Cuidar das crianças, trabalhar de casa, cuidar da casa, da rotina doméstica, que hoje o trabalho se avolumou com a intensificação dos cuidados de higiene, de limpeza. Como dar conta de tudo isso? Essa tem sido uma questão das famílias nesse período de isolamento social. Então, o que é importante é envolver as crianças nesse planejamento dessa rotina. As crianças elas podem participar dessa rotina e devem participar. Crianças pequenas, dependendo da idade, claro, a gente tem visto crianças de 3, 4 anos participando de atividades na cozinha, ajudando a fazer um bolo, a fazer um biscoito, a lavar a louça. É interessante, a gente tem visto no Papo de Pracinha muitas fotos que as famílias têm nos enviado da realidade das crianças dentro de casa, né, nesse ficar em casa, em atividades na cozinha. Então, a cozinha, que parece que era um lugar muitas vezes proibido para criança, hoje é um lugar bastante atrativo. Elas têm gostado muito de se envolver nessas atividades. Uma boa estratégia é construir junto com a criança alguns marcadores do que vai acontecer no dia e representar isso numa linguagem da criança, que pode ser o desenho. Isso pode ser uma lista, um gráfico, uma tabela, né? E isso ajuda a criança a se situar naquele tempo e ela vai saber, ó, agora a mamãe e o papai vão trabalhar e você vai ver um pouquinho de televisão, você vai desenhar ou vai brincar sozinho. Depois nós vamos ter o tempo que vamos ficar todos juntos. Isso ajuda a criança, dá uma segurança à criança e o dia fica de alguma forma mais organizado, melhor de ser levado. Mas nós sabemos que também isso não é fácil, né? A gente fica pensando, mas o que as crianças fazem durante o dia todo? Será que eu posso flexibilizar o horário da televisão, o tempo em que ela fica vendo um desenho? Isso parece que tem sido uma realidade
essa extensão desse tempo de televisão. Eu acho que tem sido algo inevitável e que desde que não tem um exagero nisso, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto, porque depois, quando a vida voltar à normalidade, isso se ajusta, né, de alguma forma com as crianças. Mas pensando nesse o que fazer com as crianças, no início do isolamento, em que começamos todos a ficar em casa, quem pode, né, ficar em casa, choveram ideias de atividades bacanas, de coisas legais para se fazer com as crianças dentro de casa, né? Então, contação de histórias online, as redes sociais trouxeram um sem fim de ideias para os pais, né, desenvolverem, proporcionarem atividades para as crianças. Contação de histórias, teatros online, musicais, brincadeiras criativas, atividades artísticas, e isso parece ter gerado para as famílias mais uma sobrecarga, porque nós vimos as mães se manifestando, dizendo, por exemplo, eu não sou uma boa mãe porque eu não consegui fazer tudo que eu programei fazer com meu filho hoje, não consegui fazer uma agenda criativa. Então, essa agenda criativa, ela não é uma realidade para muitas famílias. E é importante que a gente pense que a gente não precisa fazer tudo que as redes sociais dizem que é bacana. Cada família vai encontrar a forma de organizar a sua vida com as crianças. E isso eu acho que é uma coisa bastante importante da gente procurar uma solução própria, aquilo que funciona com cada família. E eu penso também que as crianças não precisam ter uma agenda lotada de atividades. Ela precisa também de tempo livre, ela precisa ficar à toa. Ou ficar à toa, não só para as crianças, mas para nós também, é algo que abre espaço para a imaginação, para o livre pensar, para a criação, para a contemplação, e que é algo bastante importante para as crianças. Então, vamos programar esse dia deixando que ela tenha também tempo livre. E eu penso também que o que mais as crianças vão se lembrar desse período é o tempo em que elas ficaram juntinho dos seus pais. Esse encontro, se por um lado ele impõe uma dificuldade de administrar, ele também tem proporcionado para os pais e para as mães uma oportunidade de estar mais perto dos seus filhos e inclusive de conhecê-los melhor ou de reconhecê-los. Muitos têm se surpreendido com coisas que não enxergavam nos seus filhos. Então, esse encontro tem possibilitado uma intimidade com a criança, que é bastante importante nas relações entre pais, mães e filhos. Esse encontro, na verdade, eu acho que é o que tem que ser mais valorizado durante esse período. E para isso, não precisamos agendar uma atividade de ficar junto com as crianças, apesar de ser importante a gente ter esse tempo, né, na rotina, mas ele tem que se dar nos momentos em que a gente está com ela, muitas vezes fazendo alguma coisa junto, alguma atividade, até cuidando da casa, fazendo um bolo, lavando uma louça. É uma oportunidade para a gente estar mais perto da criança, trocando ideias, trocando olhares, gestos, pensamentos, se conectando com a criança ali naqueles momentos também. Ou seja, o que é importante é essa disponibilidade de estar mais perto da criança, valorizando esse encontro que está sendo possível durante esse tempo, ainda que
com todas as dificuldades que essa rotina familiar, né, nos coloca para gente. Claro que sabemos que tudo isso não é fácil, né, viver esse cotidiano, mas eu acho que é importante as mães e os pais entenderem que eles estão fazendo o que podem fazer, o que tem sido possível fazer, e ninguém é super-herói. E outra coisa também é que o mundo do trabalho ele precisa olhar com mais generosidade para as crianças. É claro que vai acontecer muitas vezes, certamente muitos já passaram por isso, das crianças aparecerem numa videoconferência. E a gente não precisa se desculpar por isso, porque afinal as crianças estão em casa, não tem como sumir com as crianças. Então isso vai acontecer. A gente precisa entender isso. Um terceiro desafio é a questão da educação em casa, da escola que foi para dentro de casa, através de atividades remotas, como aulas online, videoconferências, com a turma, e repasse também de atividades para as mães e para os pais realizarem com as crianças, o que tem sido mais uma tarefa para os pais, e que esses não estão dando conta e muitas vezes sentem culpa de não conseguirem isso. Então, uma pergunta é possível ensino à distância na educação infantil? A legislação diz que não. Então, não é possível a educação infantil fazer atividades remotas, online, em nome do cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas. É claro que as escolas, as professoras, os professores, eles podem estar presentes na vida das crianças, não precisam sumir, né? E isso pode ser feito de formas interessantes, de formas criativas. Nós temos visto algumas experiências desastrosas, que são aquelas que buscam transpor o que se fazia na escola para as casas, para as telas, o que tem causado um estranhamento nas crianças, muitas vezes uma recusa em participar. A gente entende que também os professores não estavam preparados para isso e muitos estão se desdobrando também nas suas casas para buscar essa outra linguagem, né, que muitas vezes não tem dado resultado. E temos visto algumas experiências interessantes, que são aquelas que não priorizam os conteúdos escolares, que priorizam promover esse encontro entre professores e crianças e famílias. É uma oportunidade de trocas de experiências, e também buscando uma divulgação de conteúdos mais humanos, de conteúdos mais interessantes, a partir das diferentes linguagens das crianças. Então, eu penso que a gente, nesse momento, não deve se preocupar com os conteúdos escolares. Esses, de alguma forma, eles serão retomados depois. Espero, inclusive, que sejam retomados de uma outra forma. Acho que a escola também vai precisar mudar. Muitas coisas já não faziam sentido para as crianças e vão passar a fazer menos sentido ainda depois de tudo isso. Os conteúdos de aprendizagem nesse momento são os conteúdos humanos, são os conteúdos de dentro de casa, são os conteúdos da família, são os conteúdos dessas relações humanas dentro da família, são as memórias das famílias, são as trocas afetivas, né? São as experiências que os pais vêm construindo com suas crianças em casa. Então, mães e pais, não se preocupem nesse momento com os conteúdos escolares, permaneçam no papel de mães e pais, e crianças precisam permanecer no papel de filhos. Mães e pais se tornando professores não tem dado certo. A gente tem visto muitas crianças fugindo da mãe que virou professora. Então, acho que essa é uma questão bastante importante, é um desafio
que a gente precisa enfrentar junto com as escolas. E um terceiro e último ponto tem a ver com uma reflexão que é necessária hoje, que essa pandemia nos trouxe. O vírus é invisível, mas ele tornou visível muitas coisas para nós, né? A forma como nós temos maltratado o planeta, a forma como nós temos maltratado as nossas relações humanas, como nós temos nos maltratado, né? Então a gente precisa pensar que mundo nós queremos pós-pandemia, que papel eu quero ter no mundo, né? Que escola nós queremos ter. Essa reflexão ela é muito importante. Nós temos visto por aqui, por ali, essa frase: o mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo. Tomara mesmo, eu acho que a gente precisa reconstruir, reinventar o mundo, reumanizar esse mundo que nós vivemos. Então vamos começar desde já valorizando tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que nos constitui como humanos. E eu queria então finalizar desejando uma boa quarentena para todos e que isso tudo passe logo.